que a cidade de Campos dos Goytacazes tem em comum com Paris e Nova York? Esse farol, ele foi projetado por Gustave Eiffel, o engenheiro francês responsável pela torre que leva o seu nome e também pela Estátua da Liberdade. O farol tem 45 metros de altura e para chegar lá no topo é preciso subir nada menos do que 216 degraus. A cidade de Campos, no norte do Rio de Janeiro, ganhou o farol de São Tomé no final do século XIX, ainda durante o Império. Na época, ele orientava as embarcações que escoavam a produção da cidade, um polo da indústria açucareira no Brasil. O tempo passou, mas o farol mantém a sua importância no município que já há algum tempo se destaca na exploração do petróleo. A estrutura de ferro do farol de São Tomé foi construída no ano de 1877 em Paris, na França. Mas a sua montagem só teve início em 1881, perto da praia, que hoje também leva o nome do Farol de São Tomé. Esse farol ele foi inaugurado em 1882, na data de 29 de julho de 82, do ano de 1882, para coincidir com o aniversário de 36 anos da Princesa Isabel. Os relatos da história falam que no ano de 1850, os comerciantes da região aqui solicitaram a fabricação de um farol aqui nessa região, por motivo que aqui na área do farol de São Tomé há uns bancos de areia que vão até 13 quilômetros da praia, mais dentro. Então, foi necessário. Então, foi solicitado e foi respondido pelo governo que seria implantado. Então, no ano de 1882, foi inaugurado o farol aqui em São Tomé. A solicitação partiu da navegação importante aqui na área e para identificar os bancos de areia que tem aqui próximo à navegação. Por ser complexo, por não poder faltar energia. Então, nós temos geradores que proporcionam a sua acendimento até em falta de energia comercial. O alcance luminoso dele permanece o mesmo, que são 40 milhas náuticas, em torno de 74 quilômetros de alcance. O navegante em mar, ele consegue ver a nossa luz reverberando a 74 quilômetros. Com suas lentes especiais, o farol acende de acordo com o horário do pôr do sol. Suas luzes fazem a volta completa em 68 segundos. A importância do farol é sempre relevante por ser um sinal de conhecimento do navegante, com a sua posição geográfica descrita em carta náutica e sua iluminação característica também. Então, o navegante vai ter sempre um porto seguro, uma luz a indicar.
época da sua inauguração, o farol de São Tomé funcionava com querosene, o que chegou a provocar um incêndio na torre, onde dormiam os marinheiros responsáveis pela sua manutenção. Hoje, a estrutura funciona de forma bem mais segura, com energia elétrica comercial e o suporte de 2 geradores para o caso de falta de luz. Durante todo o seu evento de vida, houve vários eventos. Um tal foi o incêndio do antigo equipamento luminoso, que era de primeira ordem, no ano de 1967, o qual foi trocado agora por terceira ordem, que está atuando até hoje. Então a estrutura é a mesma, porém só para ele lenticular luminoso que foi modificado. Na época do incêndio, com a retirada do equipamento luminoso da antiga lanterna de primeira ordem, utilizou-se o equipamento de emergência, uma lanterna de emergência, mas o sinal não permaneceu apagado. Nós não temos o critério, nós temos um critério muito rigoroso de não deixar o sinal apagado nenhuma noite. Para melhorar as condições de vida e a segurança, os marinheiros que cuidam da torre já não dormem mais dentro da estrutura de ferro. No pé do farol foram construídas casas separadas para abrigar os militares e suas famílias. A gente vira uma família mesmo, porque a maioria de nós aqui temos famílias distantes, né? Então a nossa ajuda é um ao outro e somos mais do que amigos, viramos família mesmo. Desafio é um crescimento cultural, porque cada estado que você vai é uma forma de vivência, né? E a gente tem que se adaptar às pessoas. E isso também é um crescimento, é um desafio, mas é um crescimento, é bom, né? A gente aprende com as diferenças e a gente aproveita esse momento para crescer, né? Por isso que tem sido bênção em nossas vidas. Temos a estrutura, a Marinha nos fornece a residência e trazemos a família. Com a família aqui é uma convivência muito boa, não deixa em termos de tranquilidade para se viver. Eu tenho uma filha que mora aqui comigo, uma pequena de 8 anos, minha esposa e meus 2 filhos moram fora, fazendo faculdade, mas não tem nada de viver, é um local muito aprazível para se morar. Eu, como mãe, procurei sempre orientar eles de forma a eles receberem aquilo como um presente, né? E que eles tinham que aproveitar ao máximo a vida profissional do pai deles, né? Que era de estar num estado, de outro estado, mudando o tempo todo, e que eles aproveitassem e crescessem com aquela situação. E eles, pelo menos, tentaram absorver, né, o melhor de tudo, apesar da saudade, quando se muda, né? Tem que mudar ou tem que largar a escola de 6 em 6 meses, mas eles gostavam, né? Agora já cresceram e já seguiram o seu caminho.
O farol foi inaugurado no dia 29 de julho de 1882, em comemoração pelo aniversário da Princesa Isabel. Desde aquela época, ele tem uma enorme importância, porque essa região é formada por bancos de areia que já provocaram muitos naufrágios. Uma dessas tragédias teve como protagonista o navio de guerra da Marinha Vital de Oliveira, que afundou no Mar de Campos em 1944, no fim da Segunda Guerra Mundial. O naufrágio é cercado de mistérios e foi tema do documentário Resgate Vital. No próximo bloco, a gente vai dar um passeio pela região ao redor do Farol São Tomé. Fica com a gente. Em meio à extensa faixa de areia, o Farol de São Tomé inspira diferentes olhares. Assim como a Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade, ele também oferece diversos ângulos que resultam em imagens belíssimas da estrutura e do seu entorno. Do alto, a imponente Torre Vermelha oferece uma vista ainda mais bela da cidade e da natureza local. E é possível ver como os barcos da colônia de pescadores dão cor à região formada também por muita restinga e Mata Atlântica. Na praia onde chegam os barcos, o tempo parece não ter avançado. E os pescadores entram e saem do mar com a ajuda de um aliado peculiar, um trator. Não é fácil, porque puxa, empurra com o trator e puxa também aqui com o trator. Quando mata mansinho, é mais fácil, porque chega ali, empurra, pronto, acabou. Mas quando mata alta é difícil, aí fica difícil pra caramba. Por daqui para lá a gente depende deles, e lá para cá a gente depende de nós. Às vezes a gente tá para empurrar, mas se manda esperar um pouquinho, às vezes a gente tá empurrando, não pode também esperar um pouco. O trator pedindo água aí, aproveita e empurra, é a hora que a onda vem. E já morreu bastante gente. O trator é fraquinho, o motor também era fraco, e o barco também é pequeno. Hoje os barcos são maiores, né?
O Farol de São Tomé, em Campos, também marca o início do Parque Estadual da Lagoa do Açu, que abriga lagoas, áreas de restinga e uma extensa faixa de praia. O local também é muito importante para a reprodução das tartarugas marinhas. O local também é usado como área de lazer e cultura, com uma programação especial de shows e eventos esportivos, principalmente nos meses mais quentes do ano. Uma parceria entre a Prefeitura de Campos e a Marinha garante a realização de projetos como o Festival de Verão, que leva música, teatro e outras atrações para o Farol de São Tomé. Da indústria canavieira à indústria do petróleo. Há quase 140 anos, o Farol São Tomé garante a segurança das embarcações que navegam pela bacia de Campos. Além de tudo, ainda brinda os moradores da cidade com sua arquitetura arrojada. Sou o flash do lado de lá.